Shabbat Shalom Lechulam Haverim, Shabbat Shalom a todos amigos, Baruch Hashem. Finalmente vamos iniciar agora o nosso Shiur das tardes de Shabbat. Vamos agora para esta parashá de reposição, uma vez que, infelizmente, na semana passada, por motivos de logística, não foi possível que nós apresentássemos aqui a transmissão do nosso Shiur, da nossa aula da parashá, da porção da Torá de Behar, ok? E hoje aprove o Eterno que nós possamos observar, nos aprofundar, nos deleitar nesta porção, nesse episódio da Torá, que encontra-se no Sefer Vaikra, no livro de Levítico. Abra comigo, abra conosco no livro de Levítico, capítulo 25, versículo 1 em diante. Abra a sua Bíblia que você possui na sua casa, seja ela analógica, em folha ou digital, no seu celular, no seu iPad. Abra ela na sua tablet, aonde você tiver o exemplar da Bíblia. Abra ela em Levítico capítulo 25, versículo 1 em diante. Ok? Baruch Hashem. Enquanto você procura o texto de Levítico capítulo 25, versículo 1 em diante, nós vamos a uma breve leitura do texto original de Levítico capítulo 25, versículo 1 em diante. Vaidaber Adonai Moshe lemor, Behar Sinai lemor, וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליכם כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבת הארץ שבת לאדוני. Deus falou com Moshe no deserto do Sinai, dizendo-lhe para falar com os filhos de Israel e dizer-lhes: quando vocês vierem à terra que estou dando a vocês, a terra deve descansar um Shabbat para Deus. Baruch Hashem, esse é o primeiro texto da parashá de hoje, que é a parashá Behar, uma parashá de reposição. Posteriormente a esta parashá, o nosso Ravir Juliano vai apresentar a transmissão da parashá Bechukotai, ok? Então vamos à introdução da parashá de hoje, a começar pelo seu nome, a começar pelo seu título. Por que a parashá de hoje, por que a porção da Torá de hoje chama-se Behar? Behar quer dizer na montanha. É uma palavra hebraica que em português significa na montanha. Como no versículo Deus falou a Moshe, Deus falou a Moisés no Monte Sinai. O Midrash, para quem não sabe, para quem esqueceu, Midrash é uma literatura, é um livro que explica os nuances, as profundidades da Torá através de uma linguagem de parábolas, para que, através dessa linguagem de parábolas, o conhecimento, a profundidade da Bíblia possa ser esclarecida de uma maneira prática. Então, nesse mesmo livro, Midrash declara que Deus, o Eterno Hakadosh Baruch Hu, escolheu dar a Torá. Para quem não sabe, para quem esqueceu, a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, no Monte Sinai, porque essa é a menor das montanhas, sugerindo humildade. Então, o símbolo do Har Sinai, do Monte Sinai, representa um sinal de humildade, conforme foi comentado em Midrash, na sua sessão sobre Tehillim, sobre Salmos capítulo 68, versículo 9. Porém, isso suscita a pergunta: se o Eterno desejava dar à Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, a Constituinte Divina, o livro da lei, em um lugar indicativo de humildade, seguramente um vale não teria sido mais apropriado, um local de vale não seria muito mais apropriado para isso, para significar humildade? Certamente o Sinai é a menor das montanhas, mas mesmo assim ela ainda é uma montanha. Dificilmente sugere modéstia e humildade quando você fala sobre montanha, por menor que seja, ainda assim é algo extremamente elevado. Além disso, a nossa parashá, a nossa porção da Torá de hoje, ficou conhecida pelo nome Na Montanha, sem mesmo um esclarecimento de que se trata do Monte Sinai, a menor das montanhas. Seguramente o título Na Montanha, por si só, já perdeu qualquer conotação de humildade quando nós observamos que, quando nós falamos sobre montanha, dificilmente se fala sobre humildade. Um vale
um local geográfico de vale é justamente o inverso. É quando nós temos uma planície rebaixada. Quando nós temos uma bacia geográfica, quando nós temos uma descida, aí nós temos um vale, uma cidade, um local que é abaixo do nível geral de solo. E a montanha é acima do nível. Um vale é justamente ao contrário. Por que o Eterno usa o Har Sinai, o Monte Sinai, como sinal de humildade, ao invés de falar sobre um vale? A necessidade da humildade no serviço ao Eterno, o Avodat Hashem, o serviço a Deus, varia de acordo com o nível do conhecimento e do crescimento transcendente, sobrenatural da pessoa. Em geral, uma pessoa se encaixa em uma das 3 categorias aqui presentes. A primeira, iniciante. Um novato no estudo da prática da Torá ainda não treinou a sua mente, a sua mentalidade, a sua personalidade para harmonizar com os valores da Torá. Assim, nessa fase, qualquer rastro de ego, ou seja, do seu eu, provaria ser totalmente contraproducente, ou seja, infrutífero para o seu crescimento transcendente, para o seu crescimento sobrenatural ou espiritual em português. Pois seu ego, o seu eu, serviria para fortalecer sua personalidade ainda não definida, ainda não amadurecida, ainda não fortalecida, ok? Espero que esteja claro até aqui. Qualquer pergunta, deixem aí nos comentários aqui da nossa plataforma do Facebook, ok? Continuando. Segundo, intermediário. Aqui a pessoa já refinou consideravelmente sua personalidade para aderir, aos valores da Torá e adquiriu muito conhecimento. Então, embora a humildade ainda seja a característica predominante de sua personalidade, pode ser necessário, em algumas ocasiões, que esta pessoa use o seu ego, o seu eu, para proteger os interesses da Torá em geral e dela como um filho do Eterno, como um servo do Eterno observante em particular. Não obstante, o seu ego, o seu eu, deveria ser temperado cuidadosamente com humildade para impedir que ele se conduza à arrogância e ao egoísmo. Ok? Vamos agora para o próximo nível dessas 3 categorias aqui distintas, separadas nessa introdução do comentário do Rumash Gutnick, nessa edição encadernada da Torá do livro de Levítico, conhecida como a edição de Gutnick. Ok? Vamos lá. Terceiro e último nível, avançado. Se uma pessoa transformou totalmente a sua mente, o seu corpo para querer, só os valores da Torá, então o seu ego já não se afirma como uma ameaça à sua relação com Deus. Ao exercitar seu ego, ele apenas forçará e fortalecerá uma personalidade que é totalmente dedicada à Torá, à lei. E é por isso que nossa parashá, que a nossa porção da Torá de hoje é chamada de Behar, na montanha, sem esclarecer que se trata aqui exatamente do Sinai, uma pequena montanha. A Torá está nos ensinando que todo filho do Eterno, que todo servo de Hakadosh Baruch Hu, homem ou mulher, é capaz de se tornar um gigante espiritual cuja personalidade é tão específica, tão bem definida, que não precisa ser contida com uma falsa humildade, ok? Baseado em Likutei Sirot, volume 1, página 276, volume 22, página 159. Esse é a primeira parte do nosso comentário da Parashá de hoje, que é a Parashá Behar, Levítico capítulo 25, versículo 1 em diante. Vamos agora para os comentários da seção Questões Clássicas aqui do Rumash Gutnick. E aqui nós temos o seguinte: por que o versículo ressalta que o Eterno falou com Moshe, com Moisés, no Monte Sinai, conforme o verso 1, verso 1? Conforme Rashi, um dos maiores investigadores da Torá, qual a conexão entre o conceito do ano sabático, que é um tema que vai
se estender e se aprofundar durante todo esse episódio aqui de Levítico, capítulo 25, versículo 1 em diante. Vai falar muito sobre o chamado conceito de ano sabático, ok? O ano da Shemitah, o ano Yovel. Qual a conexão, portanto, entre o conceito do ano sabático e o Monte Sinai? A ponto do versículo enfatizar que este mandamento foi dado no Sinai. Não foram todos os mandamentos dados no Sinai? Qual é a diferença entre esse e os demais mandamentos que também foram apresentados no Har Sinai, no Monte Sinai? Isso nos ensina algo muito importante. Assim como no caso do ano sabático, cujas leis gerais e detalhes foram todos dados no Sinai, as leis gerais e detalhes de todas as outras mitzvot, de todos os outros mandamentos, também foram dados no Har Sinai, no mesmo Monte Sinai. A explicação acima foi ensinada em Torat Kohanim. E me parece que sua explicação é a seguinte: nós não vemos que a lei sobre o descanso da terra durante o ano sabático tenha sido mencionada junto aos detalhes das outras mitzvot, dos outros mandamentos, nas planícies de Moav, no livro de Devarim, no livro de Deuteronômio. Daí entendemos que as leis gerais e os detalhes sobre as observâncias, sobre a observância do ano sabático, já haviam sido ensinados no Sinai. Assim, nosso versículo que enfatiza que as leis agrícolas do ano sabático foram ditas no Sinai é redundante, uma vez que esse assunto já é conhecido no livro de Devarim de Deuteronômio, como esclarecido anteriormente. Por conseguinte, essa frase vem a nos ensinar algo diferente, de que a teoria e o método preciso de todos os mandamentos foram transmitidos a Moshe no Sinai, e que foi dito mais tarde nas planícies de Moav era somente uma repetição. Segundo o Talmud, Rabi Ishmael diz: as leis gerais foram ditas no Sinai e os detalhes foram ditos na tenda da reunião. Rabi Akiva disse: as leis gerais e os detalhes foram ditos no Sinai. Eles foram então repetidos na tenda da reunião e nas planícies de Moav. Ok? Seguindo agora para os comentários da seção Torat Menachem. O que foi dito no Sinai, conforme o verso 1? Quando Moshe passou 40 dias e 40 noites do Monte Sinai, ele deve ter absorvido um volume considerável de informação. Certamente, os estudos de Moshe devem ter abrangido cada uma das mitzvot, cada um dos mandamentos que foram dadas ao povo de Israel, ou a Israel. Porém, o que não está claro é se as mitzvot foram explicadas a Moshe, a Moisés, no Monte Sinai, com todos os detalhes necessários para a sua observância prática, e se os detalhes foram adicionados por Deus mais tarde, depois de Moshe, depois de Moisés ter descido da montanha. Essa era a base de uma disputa no livro do Talmud, que é uma literatura fonte rabínica, uma literatura que reúne comentários dos rabinos clássicos do final do primeiro século, do início do segundo século até o quinto século. Então, esta era a base de uma disputa, esse tema, no livro do Talmud, entre o Rabi Ishmael e o Rabi Akiva. O Rabi Ishmael mantinha que somente as leis gerais foram ditas no Har Sinai, no Monte Sinai, e de igual modo o esboço geral dos mandamentos sem os detalhes. Os detalhes necessários para a observância dos mitzvot, dos mandamentos, foram transmitidos posteriormente a Moshe, a Moisés, na tenda da reunião, em algum momento antes de eles tornarem-se relevantes em termos práticos. Rabi Akiva afirmava que as leis gerais e os detalhes foram ditos no Sinai. Assim, o fato de nós acharmos que a elaboração adicional dos mandamentos feita para Moshe na tenda da reunião ao longo do livro de Levítico e depois nas planícies de Moav representa uma repetição do que Deus já tinha falado para ele no Monte Sinai e que não foi registrado na Torá. Em seu comentário, Rashi parece rejeitar a visão de Rabi Ishmael em favor de Rabi Akiva, escrevendo: as leis gerais e os detalhes de todos os mandamentos foram transmitidos a Moisés no Sinai. Porém, em uma análise mais profunda, o rabino Rashi não parece, aliás, contestar a posição de Rabi Ishmael, pois Rabi Ishmael
mantinha que as leis gerais foram ditas no Sinai e os detalhes da tenda da reunião, enquanto Rashi, o rabino Rashi, somente provou seu argumento baseado no fato de que nós não achamos que a lei sobre o descanso da terra tenha sido mencionada nas planícies de Moav, no livro de Devarim, no livro de Deuteronômio. Portanto, seguramente, se Rashi, o rabino Rashi, desejasse refutar a posição de Rabi Ishmael, que os detalhes foram ditos na tenda da reunião, ele deveria ter escrito: nós não achamos a lei sobre o descanso da terra mencionada nem nem da tenda da reunião e nem nas planícies de Moab. Ok? Então nós temos aqui um embate nos comentários do Talmud entre o rabino Rashi e o Rabi Ishmael. Ok? Eles não são do mesmo período, mas aqui existe um embate entre aspas no sentido de observação quanto a esse tema que vai se delongar, que vai se estender por toda a extensão aqui do capítulo 25 em diante do livro de Levítico. Ok? Vamos agora à seção de última palavra na página 211, daqui da edição do Rumash Gutnick. Ok? Página 211. Nós temos aqui a seção última palavra. A terra deve descansar um Shabat para Deus. Vocês podem semear seus campos por 6 anos. Então, agora preste atenção, dobre a sua atenção. Nós estamos agora iniciando a nossa segunda parte de 4 partes do nosso estudo da Torá, da porção da Torá de hoje. Preste atenção que você vai compreender exatamente o que todo esse episódio da Torá quer nos dizer, quer nos informar com essa questão do ano sabático. Ok? Preste atenção. Então, a terra deve descansar um Shabat para Deus. Vocês devem semear seus campos por 6 anos, conforme o verso 2 e 3. A ordem do texto parece estar invertida, pois os 6 anos de trabalho precedem o ano de descanso sabático, ou seja, que é o 7º ano, e não vice-versa. Consequentemente, o texto deveria ter mencionado os 6 anos de plantio primeiro, e então decretar o descanso. Porém, a lição aqui é: quando alguém chega à terra e deseja estabelecer o seu modo de vida, que envolve o trabalho com o solo, é necessário ter em mente que, primeiramente, como uma ideia e como objetivo, ele deve preparar um Shabat para Deus. Não o terrestre e material, mas o espiritual e específico, conhecido também em português como sagrado. Esta aproximação, essa relação, assegurará que a pessoa não se afunde nos aspectos materiais e mundanos da vida. Além disso, ter em mente constantemente a ideia do objetivo citados transformará os 6 anos de trabalho mundano. Eles perderão muito em sua insipidez, na sua falta de gosto, e tornar-se-ão mais refinados, mais saborosos e significativos. Além disso, a mudança e a elevação dos 6 anos também alçarão o 7º ano a um nível superior. Da mesma forma, na vida diária, há aqueles aspectos ligados às preocupações materiais, ganhar um sustento, trabalhar, pagar as contas, etc. E necessidades comuns, como comer e beber, etc. Todos esses aspectos, nos quais não há nenhuma preeminência do homem sobre o animal, mas também a área do descanso terrestre, que quebra a vida mundana. Também aqui o ensinamento do ano sabático é que é necessário começar o dia com a ideia e visão de que, embora possa ser necessário mais tarde, durante o dia, se envolver com as atividades normativas do dia a dia, as atividades materiais, a essência e o propósito dessas coisas são alcançar um Shabbat para Deus. Um momento de contemplação, uma circunstância de conexão com o Eterno, de contemplação da sua majestade, da sua Ribonut. Desse modo, até mesmo os aspectos mundanos, aspectos materiais, atingirão refinamento e conteúdo real, enquanto os aspectos de especificidade, de santidade e piedade se intensificarão e se elevarão a um nível mais alto. Esse é o caminho para atingir uma vida completa e harmoniosa. Esse comentário foi uma tradução livre de excertos de uma carta pública escrita pelo Rebbe de Lubavitch durante os dias de Selichot
que foram escritas no ano de 5.725, nós estamos no ano 5.784. Basta um breve cálculo e você vai obter o período em que essa carta, esse documento foi elaborado, que esse documento foi escrito. Ok? Baruch Hashem. Então, o que nós temos aqui até essa sessão do Humash Gutnick de última palavra? Todo o trabalho que nós executamos durante 6 dias, por um exemplo, a começar pelos 6 dias, o número 6, o valor numérico 6, no alfabeto hebraico, ele representa, ele tem um simbolismo, um símbolo de algo finito, de algo inconcluso. Inclusive, esse é o número do homem. Esse valor numérico representa o valor, o símbolo de humanidade, de algo finito, de algo inconcluso. Ok? E o número 7, o valor numérico 7, uma vez que o hebraico não possui algarismos, não possui números, as letras hebraicas, cada uma delas tem o seu valor numérico. Então, o valor numérico 6, representado pela letra Vav, representa o valor do homem. Algo inconcluso, algo finito. Um valor anterior, uma elevação anterior àquilo que é perfeito. Aquilo que atinge o seu ápice. Ok? E esse valor de ápice, esse valor de plenitude, ele é alcançado na letra seguinte, que representa o valor numérico 7, que é justamente a letra Zain. E o valor numérico 7 traz em si esse simbolismo de plenitude, de Shalom. Shalom não significa paz, significa plenitude, significa algo completo, algo no sentido de ápice, ok? Então, todos os nossos dias de trabalho, tanto no aspecto psicológico, no aspecto psiquiátrico, no aspecto emocional, no aspecto comportamental, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, durante todos os dias da semana, durante a nossa rotina, no trabalho, no curso, na escola, no trânsito, em casa, toda essa atividade normativa em trabalho diante do Eterno, elevando o nome do Eterno, vai atingir o seu ápice, não na sexta-feira, mas na virada da sexta-feira. O Eterno estabeleceu uma data marcada, uma data fixada, aonde na transição do dia sexto, na transição de Yom Shishi, em hebraico, do dia sexto para o dia sétimo, nós temos o Shabbat. Todos os dias da semana, eles são reconhecidos de uma forma numeral. Dia 1º, Yom Rishon, Yom Sheni, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, Yom Shishi. Porém, quando chega o dia sétimo, ao invés de ele ser chamado dia sétimo, ele recebe um nome totalmente destacado e diferenciado. Ele é chamado de Shabbat, cuja a sua raiz, o seu shoresh, possui uma relação com contemplação, com algo estabelecido, no sentido de contemplar. Quando o Eterno elegeu o Shabbat, quando o Eterno finalizou a sua obra, quando o Eterno finalizou a sua atividade em relação à construção do mundo material, do nosso mundo, do Lam Hazé, do mundo presente, o Eterno contemplou a obra que ele fez. O Eterno não descansou porque o Eterno não é um homem. O Eterno não é um ser, o Eterno não é uma criatura, o Eterno não tem origem, o Eterno não tem um ponto de início, um ponto de ignição. Logo, o Eterno não se cansa, o Eterno não possui debilidades, o Eterno não possui fraquezas. Então nós temos aqui um mashal, um comparativo entre um trabalhador, entre um agricultor, para que nós, seres humanos, possamos compreender
o valor do Shabat. Então é comparado a um trabalhador que finalizou a sua obra, finalizou o seu serviço, se estabeleceu e contemplou a obra que fez. Então nós temos o Shabat. O Shabat, a tradução de Shabat, ela não é viável para os idiomas ocidentais. O que nós temos são explicações. Aliás, as palavras hebraicas, de modo geral, elas não são traduzíveis, elas são explicáveis no seu conceito etimológico, no seu conceito semântico. Aí nós temos algo muito mais producente quando nós explicamos o significado das palavras, mas tradução, propriamente dito, no sentido literal, isso não é possível, isso não é viável para as linguagens, para o idioma, para os idiomas ocidentais, ok? Então, o que nós podemos fazer, o certo a se fazer, o correto a se fazer, é explicarmos os valores, as profundidades das palavras hebraicas. E a palavra Shabat significa dia de contemplação da majestade divina. É algo completamente específico que não possui tradução para a linguagem portuguesa, para o idioma português ou para qualquer outro tipo de idioma. Shabat significa dia da contemplação da majestade divina. Ok? Então, nós temos aqui uma continuidade de todos os capítulos anteriores, onde o cerne da Torá se apoia e se destaca no aspecto principal, que é a Ribonut Shel Elohim, a soberania de Deus. Então, a soberania do Eterno passa por esse aspecto de que em todo o nosso processo de trabalho, no dia a dia, do nosso refinamento pessoal, no trabalho, no curso, na escola, durante o lazer, durante os cuidados com o corpo, no esporte, com boa alimentação, etc, etc. Em todo esse processo de esforço, em todo esse processo de trabalho, em todo esse processo de suor, de refinamento pessoal, nós temos um ápice. Nós temos um momento ápice, que é justamente quando nós deixamos essas tarefas dos dias normativos, esses trabalhos, essa elevação através dos dias da semana, dos 6 dias da semana, e quando nós deixamos elas de lado nesse momento de transição, por incrível que pareça, esse é o momento ápice do trabalho que nós desenvolvemos desde o primeiro dia, Yom Rishon, do domingo. É justamente nesse momento em que as nossas preocupações em relação a trabalho, escola, faculdade, curso, lazer, esporte, todas essas preocupações, todo esse desenvolvimento que nós realizamos durante a semana, é justamente nessa transição do 6º dia para o 7º dia, nós temos o ápice desse trabalho. Não somente o deleite dele, mas nós vamos transcender o trabalho que nós desenvolvemos desde a virada do 7º dia para o 1º dia da semana. Desde o princípio da semana até o dia 6º trabalhando, é justamente nessa transição que nós atingimos esse ápice. E esse ápice chama-se Shabat. Ok? Então, redobre a sua atenção. Vamos agora finalizando essa segunda parte do nosso estudo da Parashá de hoje, da porção da Torá de hoje. E vamos seguir agora para a terceira e penúltima parte do nosso estudo da Parashá de hoje. Portanto, triplique a sua atenção a partir de agora, onde nós vamos compreender mais profundamente o que essa Parashá, o que essa porção da Torá de hoje, a Parashá de Behar, quer nos dizer. Ok? O livro do Midrash, que nós comentamos anteriormente, para quem não sabe, para quem esqueceu, é uma literatura, é um livro que explica o Tanar, explica a Bíblia hebraica, o seu texto original, através de uma linguagem de parábolas, a fim de nos trazer uma explicação, esclarecimentos mais práticos, ok? Então esse mesmo livro, o Midrash, nos diz o seguinte: de todos os anos, o 7º é o mais apreciado. Esse é o tema aqui de Levítico, capítulo 25, versículo 1 em diante. Mantenha a sua Bíblia aberta, acompanhando todo o desenvolvimento do estudo, ok? Livro de Levítico, capítulo 25, versículo 1 em diante. O tema fundamental aqui é o ano sabático.
De todos os anos, continua Midrash, o sétimo é o mais apreciado, como está escrito em Shemot, Êxodo capítulo 23, versículo 11. O sétimo ano descansarás, e as terras estarão sem cultivar, como o ano Shemitah. Isso é chamado de o ano Shemitah. É o ano sabático, Shemitah. Dos ciclos de 7 anos, o sétimo se distingue, se destaca, como está escrito em Vaikra, Levítico capítulo 25, versículo 10. E especificarás e santificarás o 50º ano, como um Yovel. Esse 50º ano, ele é conhecido como Yovel, ok? O ano do jubileu em português. De modo geral, Hashem, o Eterno, distingue, destaca o número 7, o valor numérico 7, representado pela letra Zayin, como o que ele mais ama, que ele mais tem apreço. Muitos mais exemplos apoiam essa ideia. Existem 7 céus, por um exemplo. O primeiro chama-se Shamayim, o segundo Shmei HaShamayim. Nós temos também o terceiro Rakia. Nós temos também Shechakim, o quarto. O quinto Zevul. O sexto Maom. O sétimo Aravot, que é o mundo em que nós vivemos. De todos esses, Aravot é o favorito. E, portanto, o Todo-Poderoso elegeu como seu lugar, entre aspas, ou seja, um local para que o Eterno possa manifestar a sua obra, a sua Ratzon, na sua vontade. O mundo está dividido, por um exemplo, também em 7 regiões. O primeiro, Eretz, o segundo, Adamá, o terceiro, Arká, o quarto, Gai, o sexto, Siá, Neshiá e o sétimo, Tevel. De todos esses, o sétimo, Tevel, que é outro nome para a terra de Israel, é o mais importante. Dos líderes das nações, dos líderes, aliás, das gerações da humanidade, o sétimo foi o que mais o honrou. Os primeiros 7 líderes foram Adam, Shet, Enosh, Kenan, Mahalalel, Yered e o sétimo Hanor. Se registrou que Hanor ascendeu ao céu e entrou no Gan Eden, no paraíso, no jardim do Éden, ainda em vida. Foi o homem mais sábio depois de Adão. Havia recebido todas as tradições divinas de seus antepassados e em tudo isso alcançou um elevado nível espiritual. Ademais, todos os líderes acima mencionados não puderam influenciar a humanidade de maneira benéfica. Portanto, não se considerou os antepassados do mundo como Abraão. Dos 7 filhos de Ishai, dos 7 filhos de Jessé, o sétimo foi elegido rei, segundo disse Divrei Hayamim. Crônicas, capítulo 2, versículo 15, onde está escrito, e David foi o sétimo. Então nós temos aqui diversos exemplos onde o sétimo nós temos um ápice. De todos os dias da semana, se declarou o sétimo específico, definido, destacado, separado para um propósito. Como está escrito em Bereshit, em Gênesis capítulo 2, versículo 3. E diz assim, e Deus especificou, o Eterno, separou ou santificou o dia sétimo. De todos os meses, o sétimo, Tishrei, em hebraico, é especial. Se criou o mundo e cada ano se julga durante esse mês. Todas essas importantes mitzvot, todos esses importantes mandamentos, nos levam diretamente de encontro à Ribonut Shel Elohim, ou seja, à soberania de Deus, uma vez que o Eterno nos obriga, nessas ocasiões especiais, direcionarmos nossos esforços, tudo que somos, tudo que temos, especificamente no estudo e na prática da Torá, de modo mais intenso do que nos dias normativos, ou seja, do primeiro ao sexto dia da semana, nos impelindo a um maior nível de zelo, principalmente no que concerne o Shabat, a data de hoje que nós encontramos, aliás, a data fixada semanal, a festa fixada semanal, selecionada pelo Eterno, para que possamos nos elevar existencialmente semana após semana.
Sobre isso, a escritos Benitzarim, os textos nazarenos, nos dizem o seguinte. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 54, nós temos o seguinte, preste atenção. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. De tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: de onde lhe vem tanta sabedoria e esses poderes para realizar esses sinais? Em Lucas, nós temos o seguinte, capítulo 4, versículo 16 em diante. Yeshua ben Yosef viajou para Natzaret, para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, preste atenção nessa palavra, e conforme seu costume, num dia de Shabat, entrou na sinagoga, na Kehilá, e posicionou-se em pé para fazer a leitura. E foi-lhe entregue o livro do profeta Yeshayahu, ou seja, foi dada a ele a oportunidade de ler uma haftará, um texto correlacionado com a Parashá, com a porção da Torá que estava sendo estudada na ocasião. Em Yohanan, na Besorá Tová de Yohanan, Hashaliach, na Boa Nova de João Emissário, capítulo 18, versículo 20 em diante, nós temos o seguinte. Declarou-lhes Yeshua ben Yosef: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei frequentemente nas sinagogas e no templo, no Beit HaMikdash, aonde todos os Yehudim, aonde toda a comunidade judaica se reúnem. E nada disse em segredo, em nada falou de modo secreto. Falou à vista de todos, debaixo do testemunho de todas as pessoas que ali transitavam. Conforme a referência citada anteriormente, indo para Natzaret, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num Shabat na sinagoga, na Kehilá, segundo, preste atenção, o seu costume, e levantou-se para ler. Ele ensinava nesse dia no poder do Ruach HaKodesh, conforme o verso 14. Então, nós precisamos prestar atenção, nós precisamos analisar as três palavras aqui citadas, segundo seu costume, levando em conta a língua original, o idioma, entre aspas, original, ou dos documentos que nós temos disponíveis atualmente, ou seja, os documentos em grego. As informações que vão ser citadas aqui estão no Léxico Grego de Strong. Léxico Grego de Strong. Nós temos o seguinte. Quando o texto diz segundo, em grego, no texto grego antigo está kata, que significa debaixo de, por toda parte, de acordo com respeito a, ao longo de. Quando o texto diz seu, o texto grego antigo está escrito autos. Significados são os seguintes: ele próprio, ela mesma, eles mesmos, de si mesmo, ou ele, ela, isto, o mesmo. E quando o texto diz costume, o texto grego antigo diz o seguinte: ethos, que significa estar acostumado, habituado, aquilo que é hábito, uso, costume. Assim, é possível, de acordo com o texto antigo grego, apoiarmos a ideia de que o Mashiach guardava o Shabat não apenas por ser etnicamente um Yehudi, etnicamente um judeu, ou por querer agradar diplomaticamente o seu povo. O termo seu, quando é citado aqui, é kata em grego. O termo seu indica que o costume, o hábito, era de si mesmo, conforme Lucas capítulo 4, versículo 16, poderia perfeitamente ser traduzido da seguinte forma: Yeshua ben Yosef, de acordo com o seu próprio hábito, entrou num Shabat na Kehilá, na sinagoga. Vejamos o que nos diz o Tanar, o texto original em hebraico, o texto bíblico original hebraico, sobre o tipo e intensidade de zelo pelo Shabat ao qual o Mashiach Yeshua ben Yosef manifestou em toda a sua primeira jornada de vida nesse mundo. Vamos ler juntos Yeshayahu, Sefer Yeshayahu, livro de Isaías, capítulo 56. Abra o seu Tanar, abra a sua Bíblia em Isaías,
Livro do profeta Isaías, capítulo 56. E agora nós vamos aprofundar esse terceiro e penúltimo nível do nosso estudo da Parashá de hoje. Sefer Yeshayahu, livro de Isaías. Capítulo 56. Todo o capítulo 56. No final, encontra-se nos capítulos finais de Isaías. Aqui na edição de David Stern, encontra-se na página 575. Página 575 dessa edição. Observem a justiça, diz o texto. Eis o que diz Adonai: observem a justiça, aquilo que é integridade, pensamento, fala e ação. Façam o que é certo, pois a minha salvação está próxima. Minha retidão será revelada. Feliz é a pessoa que age dessa maneira, quem permanece firme nisso, que guarda o Shabat, esse sétimo dia, e não o profana, e se mantém longe da prática do mal, do adverso. Um estrangeiro, uma pessoa estrangeira, uma pessoa que está à margem da Torá, uma pessoa que está à margem do território de Israel, um estrangeiro, um estranho, que se une ao Eterno, não deve dizer: Adonai me separará do seu povo, irá me destacar do seu povo no sentido negativo. Também o eunuco, aquele que foi escravizado, aquele que trabalha como escravo, como um servo, e foi prejudicado, seu corpo prejudicado, viu uma circunstância negativa, não deve dizer: sou apenas uma árvore seca. Pois eis o que diz o Eterno: quanto aos eunucos que guardam meus Shabatot, as minhas datas semanais demarcadas, ou seja, os meus sábados, que separam, que elegem o que me agrada, e se apegam à minha aliança, à minha Brit, em minha casa, aqui faz referência ao Beit HaMikdash no período, ao templo naquele período, nos meus muros lhes darei poder e um nome maior que os de filhos e filhas, os de filhos e filhas. Então, para os eunucos que guardam o Shabat, que guardam o Shabatot, e que selecionam o que agrada ao Eterno, e se apegam à aliança do Eterno, na casa do Eterno, ali presente, não à distância, mas ali presente, nos meus muros, lhes darei poder, autoridade e um nome. Poder, autoridade e um nome maior que o de filhos e filhas. Então, um reconhecimento da parte do Eterno, uma nominação por parte do Eterno, maior que o de filhos e filhas. Aqui direcionado para os eunucos que guardam o Shabatot. Pessoas que vivem numa condição estrangeira, uma pessoa que estão em condições de uma vida subserviente, dentro de circunstâncias negativas. Se eles preservam o Shabat, se eles superam as suas dificuldades étnicas, se eles superam as suas dificuldades linguísticas, se eles superam as suas dificuldades físicas, se eles superam as suas dificuldades culturais, onde o seu calendário, os seus dias da semana, as suas festividades eram totalmente diferentes antes de começarem um processo de conversão ao Eterno. Quando eles transcendem todas essas dificuldades culturais, comportamentais, étnicas, linguísticas, geográficas, eles recebem poder, autoridade e um nome, numa nomenclatura, um título maior que o de filhos e filhas. E continua Eterno: eu lhes darei um nome eterno. Então, essa nomenclatura, esse título, essa intitulação, essa nomeação, ela é de prazo eterno, que jamais será eliminado. Jamais será eliminado, diz o Eterno, aqui no verso 5. E os estrangeiros, os goim, os estranhos, que estavam à margem da Torá, que estavam à margem da Constituinte Divina, à margem da cultura do Eterno, à margem do Olam, do Malchut Hashamayim, do reino de Deus,
à margem de tudo que diz respeito ao Eterno, que se une ao Eterno, a fim de lhe servir, de prestar serviço ao Eterno, e ama, ou seja, uma relação próxima com o Eterno, de observância aos seus mandamentos, que amam o nome de Adonai, e são seus servos, trabalham para o Eterno, mesmo sendo eles estrangeiros, de origem estrangeira. Todos os que guardam o Shabat e não o profanam, que não profanam o Shabat, ou seja, que observam o Shabat como deve ser observado, segundo os seus preceitos, conforme as suas regras, e não profanam, e se apegam à minha aliança, que se apegam, que se unem a Brit de Hashem, a aliança do Eterno, esse pacto com o Eterno, eu os trarei ao meu específico monte. Eu os trarei ao meu específico, ao meu santo monte, diz o Eterno, e os farei alegres, regozijantes, na minha casa de oração. Então o Eterno os trarei, o Eterno os trará, o Eterno os levará ao específico monte do Eterno, de Hakadosh Baruch Hu, onde está estabelecido o Beit HaMikdash, onde está estabelecido o templo, o Monte Moriá, o Har Moriá, conforme está em Tehillim, Salmos, capítulo 24, quem subirá um monte específico definido, santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas, aquele que não jura em vão, ou seja, cujas ações, cujas palavras, os pensamentos estão de pleno acordo, estão de uma forma homogênea, voltados para o mesmo objetivo, pensamento, fala e ação conectados para um só objetivo, obediência a Hakadosh Baruch Hu, obediência ao Eterno. Então o Eterno trará esses estrangeiros, esses eunucos, essas pessoas que passaram por dificuldades gerais, tanto linguísticas, quanto étnicas, quanto culturais, quanto comportamentais, em todos os sentidos, mas superam essas dificuldades no seu dia a dia. O Eterno os trará ao seu específico definido santo monte, e os farei alegres na minha casa de oração. Suas elevações, queimadas e libações serão aceitos no meu Hamizber, no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Nessas circunstâncias, conforme essa prescrição, conforme o Eterno estabeleceu no Tanar, conforme o Eterno estabeleceu no texto original. Então, todos os dias da semana são especiais. Todos os dias são maravilhosos. Eles possuem a sua própria elevação. As suas próprias características de elevação nos proporcionam elevação conforme nós trabalhamos, nós desempenhamos o nosso trabalho, não somente no sentido profissional, mas o nosso trabalho no sentido de refinamento dos nossos pensamentos, das nossas emoções, da nossa psique, da nossa condição financeira, da nossa administração financeira, da nossa administração quanto à nossa saúde, o nosso sono, a nossa alimentação, etc, etc. A vida matrimonial, a vida familiar, a vida social, em todo o conjunto da obra. O ápice de todo esse trabalho, não somente nós nos deleitamos neles quando nós descansamos no Shabat, mas nós temos um ápice de todo esse trabalho quando nós desenvolvemos o trabalho transcendente, o trabalho sobrenatural, o trabalho espiritual durante esse processo que nos encontramos agora, o trabalho de Shabat. Esse momento de contemplação da majestade divina, conforme nós estudamos aqui em Sefer Yeshayahu, o livro de Isaías, capítulo 56, do versículo 1 até o versículo 7. Essas são as regras explicadas nessa redação de Isaías, capítulo 56, do versículo 1 ao versículo 7. Nós temos aqui um reflexo direto de todas as condições que o Eterno estabeleceu na Torá. Tudo que o Eterno estabeleceu na sua lei, relativo ao Shabat,
está aqui resumido nessa redação do livro de Isaías, capítulo 56, versículo 1 ao 7. Justamente do versículo 1 ao 7, ok? Baruch Hashem, vamos agora para a quarta e última parte da nossa parashá de hoje. Multiplique 4 vezes a sua atenção e vamos agora estudar, vamos agora observar o texto de Nehemiá. Encontra-se Nehemiá, Neemias, capítulo 13. Abra sua Bíblia em Neemias, livro do profeta Nehemiá, Neemias, capítulo 13. Neemias, capítulo 13, todo o capítulo 13. Aqui na edição do David Stern, encontra-se na página 1 momento, por favor. Pronto. Desculpe o tempo demandado aqui para encontrar na edição do David Stern. Depois do livro de Ezra, de Esdras, encontra-se na página 1127. 1127 é o livro de Nehemiá, mas o capítulo 13, que é inclusive o último capítulo do livro de Neemias, página 1144. 1144 é a página. Vamos agora nos aprofundar ainda mais no estudo da parashá de hoje, que é Behar, sobre o ano sabático, sobre o Shabat. Capítulo 13. Também nesse tempo, quando eles estavam lendo o pergaminho de Moshe, a Torá, encontrou-se a passagem escrita dizendo que nenhum Amoni ou Moavi poderia entrar na Assembleia de Deus, pois eles não tinham subido ao povo de Israel com comida e água. Antes haviam contratado Bilam ben Beor, Balaão, filho de Beor, contra eles, para os amaldiçoar. Contudo, nosso Deus transformou a maldição em bênção. Ao verem a Torá, eles separaram de Deus, eles separaram de Israel todos os de ascendência mista. Antes disso, Eliashiv, o Kohen, que fora designado como encarregado dos depósitos da casa do nosso Deus, relacionado pelo casamento a Toviá, preparou para Toviá uma sala ampla, aonde anteriormente eles guardavam as ofertas de grãos, o equipamento do incenso e as 10ª do trigo, vinho e azeite de oliva para serem dados aos Leviim, cantores e porteiros, e as contribuições para os Kohanim, para os sacerdotes. Então nós temos aqui uma circunstância, um cenário específico, aonde existia um chamado Eliashiv, conhecido como o Kohen, o sacerdote, que foi designado como encarregado dos depósitos da casa do Eterno. Ele estava relacionado pelo casamento a Toviá,
preparou para esse chamado Toviá uma sala ampla, onde anteriormente eles guardavam as ofertas de grãos e o equipamento do incenso e as 10ª partes do trigo, do vinho, do azeite de oliva para serem dados aos levitas, cantores e porteiros, e as contribuições para os Kohanim. Então existiam compartimentos, existia um quarto separado para guardar, acervar todos os equipamentos, todos esses itens para uma determinada parcela, uma determinada parte do serviço ao Eterno no Beit HaMikdash, no templo. Porém, esse quarto, esse depósito foi corrompido. O seu propósito foi corrompido, foi desviado, ok? Por esse certo Eliashiv, que estava relacionado a esse outro homem chamado Toviá. Continua o capítulo 13, versículo 6 de Nehemiá de Neemias. Nesse tempo eu estive ausente em Jerusalém, em Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, ou seja, no 32º ano de Artaxerxes, que em hebraico é Artaxerxes, rei de Babel, rei de Babilônia, fui ver o rei. Então, após a passagem de algum tempo, pedi permissão ao rei e voltei a Jerusalém e Jerusalém, onde descobri algo terrível, que Eliashiv, que foi citado anteriormente, tinha feito a Toviá, ao preparar-lhe uma sala nos pátios da casa de nosso Deus. Afim, fiquei tão furioso que lancei fora da sala todos os bens da casa de Toviá. Então, Nehemiá ficou tão furioso que lançou fora da sala todos os bens da casa de Toviá, desse homem chamado Toviá, que foi beneficiado pelo Kohen Eliashiv. Então, segundo minha ordem, eles limparam as salas, e eu trouxe de volta os utensílios, os quilim, os recipientes, os vasos da casa de Deus, as apresentações de grãos e o incenso. Fiquei sabendo também que as porções dos livim, dos sacerdotes, não lhes haviam sido entregues, de forma que os livim e os cantores que deveriam realizar o trabalho tinham partido para cada um para a sua fazenda. Então, a comida, a alimentação dos levitas nesse período aqui de Eliashiv e o Kohen, juntamente com Toviá, estavam sendo negligenciados, eles estavam sem ter o que comer lá no Beit HaMikdash. Então eles voltaram para as fazendas. Então o serviço Avodat Hashem foi prejudicado nesse período, nesse processo. E aqui nós temos Nehemiá lançando fora tudo que pertencia a eles, retornando todos os utensílios, os quilim, os recipientes, de volta para essa sala, reparando tudo aquilo que foi corrompido, ok? No serviço, relativo ao serviço, e soube que os alimentos, a alimentação, a refeição dos levitas tinha sido negligenciado, tinha sido corrompido também. Discuti com os líderes, inquirindo por que a casa de Deus está abandonada. Reuni os levim, os levitas, e restaurei-lhes os postos. Então colocou todos eles, cada um no seu posto de volta. E então todo Yehudá, toda a tribo de Judá, todo o estado de Judá, trouxe os depósitos, o 10º do trigo, do vinho e do azeite de oliva. Indiquei Shelemá, então ele indicou um outro sacerdote. Então indiquei Shelemiá, o Kohen, Tzadok, o mestre da Torá, e dos Leviim, Pidaiá, um homem chamado Pidaiá, que era também um levita, para a supervisão dos depósitos. Assistindo-os estava Hanan, o filho de Zacur, o filho de Mataniá, pois esses foram considerados confiáveis. Sua obrigação era fazer a distribuição aos seus parentes. Meu Deus, lembra-te de mim por isso. Não apagues as minhas boas ações feitas pela casa do meu Deus e a seu serviço. Nesse tempo vi em Yehudá, em Judá, algumas pessoas que estavam usando prensas de lagar no Shabat, durante o Shabat. Então ele restaurou os postos, colocou novos funcionários levitas no serviço do Beit HaMikdash, do templo, e depois ele viu um outro problema, um quarto problema, que em Judá
algumas pessoas que estavam usando prensas de lagar durante o Shabat. E também traziam feixes de grãos e carregavam burros com elas. E também vinhos, uvas, figos e todos os tipos de cargas. E traziam-nas a Jerusalém, no dia de Shabat, na mesma ocasião de agora. No dia em que planejavam vender a comida, disse-lhes que não fizessem aquilo. Havia também pessoas de Tzor, lá do norte de Israel, que traziam peixes de todos os tipos de mercadorias, também traziam animais. E vendiam-nas, eles vendiam esses materiais, esses animais, no Shabat, durante o Shabat, ao povo de Judá, ou seja, a capital, o estado principal de Israel, e até em Jerusalém, até em Jerusalém. Ou seja, a capital do território de Israel é Jerusalém, Jerusalém. Uma vez que o Distrito Federal é a capital do Brasil, e no Distrito Federal nós temos o Palácio do Planalto, em Israel o equivalente é que em Jerusalém, Jerusalém, é a capital de Israel, e a capital de Jerusalém é o Beit HaMikdash. Ali é o Palácio do Planalto israelita. Então, esses mercadores, esses vendedores, estavam vendendo no Shabat. Estavam prejudicando a elevação do Shabat, da festa demarcada que nós estamos estudando desde o princípio aqui da nossa aula de hoje, que é o tema da Parashá Behar. Essa nossa Parashá de reposição. Levítico capítulo 25, versículo 1 em diante. Havia também pessoas de Tzor que traziam peixe e todos os tipos de mercadorias e vendiam-nas no Shabat ao povo de Yehudá e até em Jerusalém. Discutir com os nobres de Yehudá, com os homens mais destacados, inquirindo-lhes: que coisa terrível vocês estão fazendo, profanando o dia de Shabat? Seus antepassados não fizeram isso? E o nosso Deus não lhes fez sobrevir todo esse desastre? Ou seja, que desastre ele está citando? O desastre de quando eles foram escravos por mais de 70 anos em Babilônia. Aqui é o povo de Judá, é a casa de Judá, é o estado de Judá, de Benjamim e dos levitas, voltando, regressando para o território de Israel, depois de um exílio de 70 anos. Depois de um processo de escravidão de mais de 7 décadas, o povo está voltando desse processo, reaprendendo a falar hebraico, restabelecendo a sua conexão com Hashem. E nesse momento tão importante, existem nobres que estão cambiando, que estão comprando, que estão vendendo durante o Shabat, inclusive no Beit HaMikdash, no templo. Pessoas que corromperam depósitos do templo, que eram sacerdotes. Nós não estamos falando aqui de goim, nós não estamos tratando aqui de estrangeiros, de pessoas que estavam à margem da Torá. Nós estamos tratando aqui de sacerdotes, de homens nobres, de homens destacados da sociedade israelita, da sociedade judaica no período. E Nehemiá tentando aparar as arestas. Nehemiá retificando esses erros. Então continua Neemias. Seus antepassados não fizeram isso? E nosso Deus não lhes fez sobrevir todo esse desastre, ou seja, o exílio sobre nós e sobre esta cidade, ou seja, a cidade de Jerusalém? Contudo, vocês estão trazendo mais fúria contra Israel, contra a nação, pela profanação do Shabat. Então, quando os portões de Jerusalém começaram a escurecer antes do Shabat, ordenei que as portas fossem fechadas. Então, o que Neemias fez? Ele percebeu que, num determinado dia, o Shabat ia começar. Então, antes do Shabat começar, ele ordenou que as portas da cidade fossem fechadas. Toda a margem do território fosse fechada. Que todos os acessos a Israel fossem fechados. E que todos os acessos de Jerusalém fossem fechados. Os acessos de Jerusalém fossem fechados. Durante o Shabat. Ordenei que as portas fossem fechadas e ordenei que fossem reabertas só depois do Shabat.
Coloquei alguns dos meus servos encarregados nos portões para ter certeza que as cargas não seriam descarregadas no Shabat. Os mercadores, percebam bem a palavra, os mercadores e vendedores de todos os tipos de mercadorias passaram a noite fora de Jerusalém, lá fora dos portões. Uma ou duas vezes. Então eles continuaram insistindo, mas ficaram do lado de fora. Uma ou duas vezes. Até que eu os adverti. Por que estão passando a noite junto ao muro, ao Kotel? Façam isso outra vez e usarei de força contra vocês. Então Nehemiah, o profeta, advertiu para que os mercadores, os cambistas, não continuassem vendendo durante o Shabat. A partir desse momento, continua o verso 21, a partir desse momento, eles deixaram de vir durante o Shabat. Eles pararam de aparecer ali durante o Shabat para vender. Depois ordenei aos levitas, que se purificassem, viessem e guardassem os portões, que eles tomassem conta dos portões, a fim de manter específico, definido, ou seja, santo, o dia de Shabat. Meu Deus, lembra-te de mim, disse Nehemiah. Lembra-se também disso ao meu favor, e tem misericórdia de mim, sustentando-me com a grandeza da tua ren, da tua piedade, da tua graça. Nesse tempo também vi os habitantes de Judá, que se haviam casado com mulheres de Ashdod, de Amon e Moab, e seus filhos falavam parcialmente a língua de Ashdod, uma língua estrangeira, e não eram capazes de falar a língua dos habitantes de Judá, ou seja, o hebraico, falando apenas a língua de cada povo em que eles tinham sido exilados, falando vários dialetos. Discuti com eles e os amaldiçoei, e bati em alguns deles. Nehemiah bateu neles, discutiu com eles e bateu neles, e lhes arranquei o cabelo. Então os fiz jurar por Deus: vocês não darão suas filhas como mulheres aos filhos deles, nem tomarão as filhas deles como mulheres para os filhos de vocês ou para si mesmos. Não foi pela prática dessas coisas que Salomão, o rei de Israel, pecou? Ou seja, se unindo não somente no sentido matrimonial, mas no sentido de uma conjugação cultural, uma assimilação cultural, um casamento também cultural. Não houve rei como ele entre muitas nações, e seu Deus o amou, e Deus fez dele rei sobre todo Israel. No entanto, as mulheres estrangeiras, ou seja, com as suas culturas, o fizeram pecar. Foram uma porta, uma oportunidade para pecados terríveis. Temos de nos dar por vencidos e permitir a vocês continuar nesse grande mal, desobedecendo o nosso Deus ao se casarem com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, o filho de Eliashiv, o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote, tornou-se genro de Sanvalat, o Horoni, do local chamado Horon. Então ele é chamado de Horoni, ou seja, natural de Horon. Por isso, eu o expulsei da minha presença. Meu Deus, lembra-te deles. Então Nehemiah usou de força novamente com outro indivíduo. Expulsou ele. Assim eu os purifiquei. Meu Deus, lembra-te de mim, pois eles profanaram o ofício do Kohen, o ofício de sacerdote, e a aliança dos Kohanim e Levim, dos sacerdotes e levitas. Assim eu os purifiquei de tudo que era estrangeiro, de tudo aquilo que é estrangeiro, principalmente no sentido de idolatria. E fiz os Kohanim, os sacerdotes, os Levim, os levitas, que eles reassumissem suas obrigações. Verso 30. Cada um na tarefa que lhe tinha sido determinada. Verso 31, verso final. Fiz também provisão para a entrega de madeira nos tempos designados,
e das primícias. Meu Deus, lembra-te de mim, com favor. Assim termina o texto de Neemias, capítulo 13. Nós lemos aqui todo o capítulo 13 diretamente como reflexo de Isaías capítulo 56. Em Isaías capítulo 56, conforme nós estudamos anteriormente, é uma redação, um reflexo direto de todos os mandamentos, de todos os preceitos relativos ao Shabat. Então, os estrangeiros, os goim, os eunucos, se achegam ao Eterno, mas dentro das condições da Torá, mediante ao Shabat. A especificidade da elevação da data demarcada semanal, o Shabat, o dia da contemplação da majestade divina. Então, chegar ao Shabat, o goim pode, o goim deve, o estrangeiro, o ger, o eunuco, deve chegar ao Eterno, mas dentro da condição da Torá, dentro dessa plenitude, dentro desse ápice ao qual trata a Parashá Behar, a Parashá que nós estamos estudando da semana passada, hoje, como uma porção da Torá de reposição. Tão fundamental é esse dia de ápice, essa data demarcada, que Neemias, por muitas vezes, usou de força braçal, de força violenta, para reparar as arestas, para corrigir, para retificar erros de seus compatriotas em relação a idolatrias, em relação a corrupções dentro do templo, feitas não por estrangeiros, não somente por estrangeiros, mas principalmente por autoridades que deveriam cumprir devidamente os mandamentos no Beit HaMikdash, no templo de Hakadosh Baruch Hu. E agora, nessa parte final, nessa última parte da nossa Parashá, nessa quarta e última parte da nossa Parashá, vejam só o que os Ketuvim Netzarim, que os textos nazarenos nos trazem sobre isso. Prestem bastante atenção nessa última parte, nesse desfecho da Torá. Preste atenção, meus amigos. Assim que chegou a Yerushalayim, a Jerusalém, Yeshua ben Yosef entrou no Beit HaMikdash, no templo, e começou a expulsar os que ali estavam apenas comprando e vendendo. Exatamente como no texto de Neemias, capítulo 13, que nós estudamos agora há pouco. Derrubou as mesas dos cambistas, dos vendedores, e as cadeiras dos que comercializavam pombas, dos animais, exatamente como no texto de Neemias, capítulo 13. Também não permitia que ninguém transportasse mercadorias no templo, exatamente como Neemias, capítulo 13, livro de Neemias, capítulo 13. E os admoestava, exclamando: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todos os povos, conforme está Isaías, capítulo 56, que nós estudamos hoje. Vós, contudo, a tendes transformado em convívio de ladrões, exatamente como Neemias, capítulo 13, onde Toviá e Eliashiv tinham roubado, tinham usurpado o local, o quarto de depósito do Beit HaMikdash. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da Torá, que ali estavam, escutaram essas críticas e começaram a tramar um meio para assassiná-lo, pois o temiam. Haja vista que todo o povo estava maravilhado com o seu saber e ministração da Torá. Isso está em Mordecai, na Bessorá Tová de Mordecai, de Marcos capítulo 11, versículo 15 ao 18. Basicamente, toda a trama, todo esse cenário de Mordecai, da Bessorá Tová, da Boa Nova de Mordecai, Marcos capítulo 11, versículo 15 ao 18, é o mesmo conteúdo de Neemias capítulo 13, Neemias capítulo 13 e Isaías capítulo 56. Tamanho o zelo do Tzadik, Mashiach, Yeshua ben Yosef, pelas mitzvot, pelos mandamentos relativos ao Shabat, a festa demarcada, a festa fixa semanal que o Eterno estabeleceu. O quarto mandamento da Torá. 45 anos após o martírio, a morte martirizante do Tzadik, Hamashiach, da morte do justo Messias,
Yeshua ben Yosef, o Shabat vigorou entre os verdadeiros Netzarim, entre os verdadeiros nazarenos, sobretudo com as primeiras gerações de Baalei Teshuvá, as primeiras gerações de aspirantes à conversão ao eterno. Lembremos que nessa ocasião não estavam apenas os Yehudim, os judeus, mas também os Goim, os estrangeiros e prosélitos. E nós temos o seguinte: e quando Shaul, o Ravi Shaul e o Ravi Barnaba, o Rabino Paulo e o Rabino Barnabé, estavam saindo da sinagoga, o povo local os convidou a ensinar mais a respeito sobre esse assunto no Shabat seguinte. Depois que a congregação foi despedida, muitos dos Yehudim, muitos dos judeus e dos gentios, dos estrangeiros, devotos, convertidos ao Eterno, seguiram a Ravi Shaul e ao Ravi Barnaba, ao Rabino Paulo e ao Rabino Barnabé. Esses conversavam com eles, recomendando-lhes que seguissem, perseverando na graça, na renda, na piedade de Deus. No Shabat seguinte, verso 44, quase toda a população da cidade local ao qual eles estavam nesse momento, se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Entretanto, quando os Yehudim, quando alguns judeus observavam a multidão local, ficaram tomados de inveja. De forma desrespeitosa e ultrajante, começaram a contradizer o que o Ravi Shaul, que o Rabino Paulo, emissário, pregava. Isso está em Sefer Ma'aseh HaTalmidim, Atos dos Emissários, capítulo 13, versículo 42 ao 45. Então, toda a comunidade dos Netzarim, após a morte do Tzadik, após a morte do justo Mashiach, perseveraram firmemente no Shabat e educando todos os prosélitos, todos os aspirantes à conversão ao eterno, a Teshuvá, a perseverarem, a guardarem o Shabat, serem Shomer Shabat, Shomrei Shabat, guardadores do Shabat, conforme as suas regras, conforme os seus preceitos. Continuando, o Sefer Ma'aseh HaTalmidim registra também um episódio em que o Ravi Shaul Hashani, o Rabino Paulo, emissário de abençoada memória, guardou o Shabat ao ar livre, em um lugar tranquilo, longe das Kehelot, quando ele estava em locais onde não tinham sinagogas, em um país estranho, estrangeiro. Ora, se ele quisesse especificar o Shabat apenas para agradar judeus no sentido diplomático, não porque ele realmente tinha esse apelo, esse apego à Torá, então por que ele fez? Então porque ele perseverou no Shabat em uma província romana, aonde ele poderia viver sem guardar o Shabat, sem testemunhas ali. Tal é uma prova fortíssima de que o Ravi Shaul, o Rabino Paulo, não guardou o Shabat nessa cidade só porque ali havia mulheres judias. O fez também porque é uma das mitzvot, um dos mandamentos de Deus. Destaca-se também o fato de que pesquisadores afirmam que provavelmente Lídia, que é citada aqui nesse texto, uma mulher chamada Lídia, não era de origem judaica, mas uma gentia, uma convertida ao Eterno. E no texto grego diz o seguinte: temia a Deus. No texto grego está assim: ela era uma temente a Deus, ela temia a Deus. Está lá em Ma'aseh HaTalmidim e é usado para referir-se aos goim, aos gentios, que, como Cornélio, um outro indivíduo citado nos documentos nazarenos, havia feito teshuvá, havia feito conversão ao Eterno. Atos capítulo 16, versículo 12 em diante. De lá rumamos para Filipo, uma cidade ocidental, uma cidade estrangeira, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia, aonde nasceu Alexandre o Grande, Alexander Hagadol, e colônia romana. Nesse período era uma colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. No dia de Shabat, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviram era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecidos de púrpura.
da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Eterno lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada pelo Rav Shaul HaShalir, o rabino Paulo emissário de bendita memória. Atos capítulo 17, versículo 1 em diante. Tendo passado por Anfipólis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Como fazia habitualmente, preste atenção nisso, como fazia habitualmente, Rav Shaul HaShalir, o rabino Paulo, foi à sinagoga, a Kehilá, e por 3 Shabatot, por 3 sábados, argumentou com aquele grupo de pessoas com base no Tanar. Quando o texto das Besorot, das Boas Novas, quando os textos nazarenos falam sobre a Escritura, obviamente fala sobre o Tanar, fala sobre o texto bíblico original hebraico, uma vez que as cartas, as Besorot ainda não haviam sido escritas e espalhadas para todas as nações como nós temos disponíveis hoje. Okay? Eles estudavam a Torá, estudavam o Tanar, os Neviim, os Ketuvim, ok? As cartas de Kefa, do Rav Kefa, do Rabino Pedro, as cartas de Yaakov, Ar Yeshua, do Rabino Tiago, irmão de Yeshua Mashiach, eles não eram conhecidos. Cada uma era endereçada para um local, num tempo diferente, ok? E elas não eram compiladas numa forma de livro para as pessoas estudarem, ok? Cada documento desse foi endereçado a um local específico. Eles estudavam o Tanar. Então vamos lá. Continuando o nosso desfecho. Segundo o costume, Atos capítulo 17, versículo 2, como já observamos o significado, do seu termo, mais antigo no texto grego, após uma semana de trabalho, discorria com seus ouvintes, os judeus e também goim, da parte dos gregos, estrangeiros gregos, acerca das escrituras. Ele ficou nessa cidade, em Corinto, 1 ano e 6 meses, o que indica que ele teve tempo suficiente para ensinar o povo que o dia de repouso, ou seja, o Shabat, havia mudado. Entretanto, ele não fez isso. Muito pelo contrário, durante esse período que nós estudamos agora, guardou nada mais, nada menos do que 78 Shabatot, 78 sábados por pura dedicação a Hashem. Então, quando nós fazemos a contagem de 1 ano e 6 meses, dá um total de 78 sábados. 78 sábados por pura dedicação a Hashem. Atos capítulo 18, versículo 3 em diante. E percebendo que tinham a mesma profissão, Rav Shaul, o rabino Paulo de bendita memória, passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Assim, todos os Shabatot, ele argumentava na sinagoga e convencia tanto os Yehudim, tanto os judeus, quanto os estrangeiros gregos, tanto os goim gregos, Rav Shaul de bendita memória, dá tempo integral ao ensino. Depois que Silas e Timóteos chegaram à Macedônia, o rabino Paulo, de bendita memória, começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, ao ensino da Torá, explicando aos Yehudim que Yeshua ben Yosef é o Mashiach. Muito mais do que apenas manter contato social ou diplomático com seus compatriotas judeus nas Kehilot, nas sinagogas, o rabino Shaul HaShalir, o rabino Paulo, emissário, observava o preceito porque tinha prazer na Torá de Hashem, conforme ele mesmo escreveu em Romanos capítulo 7, versículo 22, por considerá-la específica, nas suas palavras, específica, ou seja, santa, justa e boa, conforme ele escreveu em Romanos capítulo 7, versículo 12. E porque amava seguir o exemplo do tzadik, do justo Mashiach, Yeshua ben Yosef, conforme 1 João capítulo 2, versículo 6, Gálatas capítulo 2, versículo 20, Lucas capítulo 4, versículo 16, o rabino Paulo, de bendita memória, guardou o Shabat por toda a sua vida, conforme está em Atos capítulo 25, versículo 8. Então, meus amigos, nós temos aí todo um panorama fundamental acerca da importância do Shabat, a importância do valor
numérico 7 da letra Zain, representado pela letra hebraica Zain, onde nós temos o ápice, onde nós temos o apogeu, onde nós temos a parte de plenitude, ok? Então, nós estamos justamente nesse processo, no fim dos dias, nesse Aharit Hayamim que nós estamos vivendo, nós estamos à beira, à transição, nesses 999 passos do Mashiach. Nós estamos observando, nós estamos testemunhando os últimos passos do Mashiach. Essas são as dores de parto, são as últimas contrações. Não existem mais espaços para uma repetição de profecias. Todas as profecias do Tanar estão atingindo o seu ápice nesse momento. Esse sexto período de trabalho, ao qual o Eterno nos concedeu a sua rica e inefável, inescrutável oportunidade de trabalharmos para Ele, de exercermos o nosso papel, nossa Shelihut, de elevarmos a nossa vida, e tudo aquilo que nós nos envolvemos nesse mundo em direção ao Eterno é uma dádiva, é um presente. Então, que você, eu, nós venhamos a exercer esse papel, essa Shelihut, essa missão com mais intensidade, com mais qualidade, com mais tenacidade, com mais coragem, com mais exposição, com mais participação, com mais interação, com mais contribuição, com mais congregação, com mais reunião, com mais sociabilidade, com mais efetividade, com mais engajamento. Porque nós estamos vivendo justamente o ápice dos dias, conforme nos foi prometido há mais de 2000 anos atrás. Conforme mais de 1500 anos atrás o Mashiach Yeshua ben Yosef nos adverteu. Aqueles eram apenas o princípio das dores. Nós estamos agora no ápice. 2000 anos depois. Completando justamente esses 6000 anos ao qual a Torá nos adverteu que seria o prazo da existência do modo o qual nós conhecemos hoje. Desse Olam Hazé, desse mundo presente, desse Olam Asiá, desse mundo das ações, como nós conhecemos agora. Esses termos desse mundo ao qual nós observamos agora e participamos, eles estão no seu término. É um privilégio para nós estarmos justamente nesse momento de trabalho para que nós possamos abreviar a vinda do Tzadik Mashiach, o seu retorno como Mashiach Ben David, o Mashiach rei, e cumprir o seu segundo processo da sua trajetória, da sua Shelihut, da sua missão que o Eterno lhe incoube. Então nós devemos pensar, nós devemos agir, nós devemos nos corrigir, nós devemos retificar, nós devemos nos elevar na presença do Eterno, conforme esses dias, conforme a necessidade desses dias terríveis. Que o Eterno abençoe a sua vida, que o Eterno abençoe as nossas vidas, que o Eterno nos fortaleça, que o Eterno nos dê Chokhmah, Binah Da'at, sabedoria, conhecimento e entendimento, fortalecimento para que possamos exercer o nosso papel de maneira congregacional, de maneira frutífera, de maneira em shalom, de maneira plena, juntos, em prol do Malchut Elohim, do reino de Deus. Beshim Yeshua Mashiach ben Yosef. Amém e amém. Shabbat shalom, pessoal. Shalom, shalom. Hitraot.